Nesse vídeo vamos começar a estudar como é que é o desenvolvimento de aplicações com o Flutter e vamos estar estudando os widgets básicos que vão ser necessários para a gente começar a montar a nossa tela. Então, só lembrando a vocês que o Flutter ele consiste tanto de um Flutter SDK, que contém várias ferramentas que vão ser utilizadas para a gente estar fazendo deploy, né, e compilar nossas aplicações para diferentes plataformas, como, por exemplo, compilar para o Android, para o iOS, a gente pode compilar também para ambiente desktop e para a web. E lembrando que o Flutter ele usa a linguagem Dart, que é uma linguagem criada pelo pessoal do Google. Então, se você ainda não viu o vídeo onde eu faço o resumo da linguagem do Dart, eu estou deixando na descrição o vídeo onde eu mostro como é que são os principais conceitos de programação, né? Como que declara variável, como que a gente faz aquelas instruções, os comandos de fluxo de controle, como é que são os laços, usando Dart. E tem também a parte 2 desse resumo, onde eu mostro conceito de orientação ao objeto. Então é importante você estar vendo esses vídeos para você ficar mais familiarizado com o Dart antes de a gente começar a introduzir o funcionamento do Flutter. Então o Flutter ele vai estar utilizando esse aspecto de orientação ao objeto com o Dart. E aí tudo que a gente for criar na nossa interface, no nosso aplicativo, ele vai ser uma classe, vai ser um objeto. Então é importante você estar dando uma olhada nesse resumo rapidinho, só para você se familiarizar com a sintaxe do Dart. Então vamos começar nesse vídeo falando sobre os componentes de interface que a gente normalmente utiliza nas nossas aplicações e vamos ver como que é a estrutura de um projeto feito com Flutter. Então, vamos primeiro ver qual que é a estrutura de um app, tá? Então, basicamente, né, a gente vai ter no nosso programa do Dart, a gente sempre vai ter a função main, que é a função que vai inicializar o nosso aplicativo, a nossa aplicação. E aí, para a gente conseguir, então, começar o nosso projeto com Flutter, a gente precisa sempre lá na função main usar essa função de runApp. Nesse runApp, ele vai receber um argumento de entrada que vai ser alguma classe que implementa um widget de um app, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente está usando como argumento de entrada do runApp esse material app, que é normalmente a classe básica para a gente estar instanciando para executar nossa aplicação. Nessas classes que a gente vai ter do Flutter, ele vai ter várias propriedades que a gente pode estar configurando. Então, aqui nesse exemplo, só para a gente entender, a gente vai ter a propriedade de title, que a gente pode estar informando um título para o nosso aplicativo, e ele, obrigatoriamente, o Material App ele vai ter essa propriedade de home, onde a gente vai estar colocando qual seria aquele widget que será a nossa tela inicial. Normalmente, o home é a primeira tela de qualquer aplicação, seja ela aplicação web ou aplicação mobile. Com esse simples código, a gente já consegue estar criando o nosso primeiro app. E aí, para a gente conseguir, então, reconhecer o runApp e exportar, né, usar o Material App, a gente precisa estar importando o pacote do Dart, tá? A gente usa o import e o caminho do pacote do Dart. Aqui ele está usando o material.dart, que normalmente é o pacote principal para você estar desenvolvendo. E aí, com o material.dart, você vai conseguir estar compilando a sua aplicação para Android, desktop e também para o web. Se você quiser compilar para iOS, aí você vai ter que exportar um outro arquivo .dart. Normalmente é o cupertino.dart para você conseguir fazer o deploy no iOS. Aqui a gente vai estar focando sempre no Android, tá bom, pessoal? Então vamos partir então para o código, ver como é que seria então rodando essa nossa aplicação. Então vamos ver como é que seria no código. Eu iniciei o terminal, vou estar desenvolvendo toda a nossa aplicação na pasta www.flutter. Então aqui nessa parte, pessoal, a gente consegue estar criando o projeto padrão do Flutter via terminal. E o Flutter ele vai estar habilitado como um comando no nosso terminal e a gente consegue estar utilizando algumas flags para estar criando o nosso projeto. Então aqui eu vou dar um Flutter create e vou escolher o nome do nosso projeto. Aqui eu vou estar chamando o nosso projeto de interface. A gente vai estar estudando alguns componentes de interfaces, então projeto interface.
Então, feito isso, ele vai então começar a criar tudo que é necessário para a gente começar a desenvolver com Flutter. Então, aqui ele já terminou e ele já mostra o que a gente tem que fazer para estar rodando o nosso aplicativo Flutter. Então, se a gente olhar aqui, dar um ls, a gente vai ver que a gente tem essa pasta interfaces que foi criada. Então, eu vou estar entrando nessa pasta de interfaces. E aqui, se a gente dá um ls, a gente vai ver que ele já construiu um monte de arquivos, né, e pastas para a gente começar a estar desenvolvendo. Então, para a gente desenvolver, eu vou estar abrindo então o VS Code e eu vou estar explicando rapidamente como é que é a estrutura de um projeto com Flutter para a gente começar a fazer os nossos exemplos. Então, abri o meu projeto no VS Code e a gente vai ter essa carinha aqui, tá? Então, repare que a gente vai ter várias pastas que vão ser relacionadas a diferentes plataformas que a gente consegue estar compilando nossos programas. Então, tudo que eu compilar para Android, ele vai ficar nessa pasta principal do Android. Tudo que eu compilar para iOS vai ficar nessa pasta de iOS. Tudo que eu compilar para o Linux vai ficar na parte de Linux, para o Mac nessa parte de macOS e assim por diante, tá? Então, essas pastas assim com o nome de plataformas, a gente não precisa estar se preocupando. O nosso código, de fato, que a gente vai estar desenvolvendo, ele sempre vai se encontrar dentro da pasta lib. E aqui já foi criado um arquivo main.dart, tá? Então, aqui ele já vai ter um aplicativo padrão, que vocês podem estar testando. Esse aplicativo ele vai permitir você criar um contador que vai aparecer na sua tela e você vai ter um botão de mais que você pode incrementar esse contador. Eu não vou estar entrando em detalhes do que está fazendo esse app, vocês podem estar testando, a gente vai estar vendo durante esses vídeos como que é o funcionamento de fato. Estou continuando com as nossas estruturas, somente a pasta lib é o que de fato a gente vai estar se preocupando, e aí por fora ele vai ter alguns arquivos de configurações, tá? Então, o arquivo que vai importar mais para a gente é esse pubspec.yalm. Esse pubspec.yalm ele vai ter várias configurações que vai ser necessárias para o nosso projeto. Então, se a gente der uma olhada nele, ele vai ter aqui, por exemplo, a descrição do nome do nosso app, qual que é a descrição dele, né, como que a gente vai publicar ele. A gente vai ter a seleção aqui do ambiente que a gente pode usar, quais são as dependências. Então, se a gente quiser pegar uma API de terceiro e utilizar no nosso projeto, a gente vai ter que configurar esse pubspec.yalm. Tá? Se a gente quiser também colocar alguns arquivos externos, né, algumas imagens, algum vídeo, algum texto, a gente também configura tudo nesse arquivo. Então, esse aqui, né, conforme a gente vai avançando no nosso curso, a gente vai ver como que a gente configura o pubspec.yalm. E aí os demais arquivos eles servem para fazer o controle do build da nossa aplicação para diferentes plataformas. A gente não vai estar entrando em detalhe aqui. Assim que a gente cria o nosso projeto, a gente vai estar apagando essa pasta de teste. Essa pasta normalmente é para a gente criar testes unitários da nossa aplicação. A gente não vai estar focando no nosso curso na criação de testes unitários. E aí, como ele já cria um monte de funções para testar padrão, para não dar problema, a gente vai estar deletando essa parte de teste. E aqui no VS Code eu estou utilizando algumas extensões para facilitar o desenvolvimento com Flutter. Então, se você ainda não configurou todas as ferramentas necessárias para o Flutter, eu estou deixando o link na descrição de um vídeo onde eu mostro o que você precisa para configurar o seu ambiente. Então, você precisa estar instalando o Flutter SDK, precisa estar instalando o Android SDK, precisa configurar, né, as extensões necessárias aqui para o VS Code para você conseguir rodar tranquilamente, entre outras formas de você testar as suas aplicações. Estou deixando o link na descrição com esse vídeo desse setup completo. Vocês façam essa configuração para daí voltar aqui nesse vídeo e acompanhar como que a gente vai estar criando a estrutura do nosso app com Flutter. Então, feito isso, vamos estar então dando início ao nosso primeiro app. Como é que a gente vai estar construindo? Então aqui, pessoal, eu apaguei todo o código do main.dart padrão e a gente vai começar a criar do zero. Então, relembrando o que a gente viu lá dos slides, a gente precisa então criar uma função de main. Então, vou criar o void main. E aí, na função de main, a gente vai ter que precisar executar aquela função, né, de run app. Então, o run app, ele é a função que a gente precisa estar executando para iniciar nossa aplicação. Então, aqui no VS Code, ele já colocou para mim, né? Ele já importou para mim o material.dart. Então, essa run app, se a gente clicar aqui e ver onde ela está implementada, a gente vê que ele está nesse bind.dart, que está nesse pacotão do material.dart. Então, nesse run app, a gente precisa passar como parâmetro de entrada um objeto, né, do tipo widget. E a gente tem vários tipos de objetos, então,
para a gente estar começando. Então, para começar aqui com o Run App, eu vou estar passando o widget padrão, que é o Material App. Então, a gente instancia o Material App e aí a gente começa, então, a inicializar a nossa aplicação. Então, o Material App ele precisa, pelo menos, ter definido aquela propriedade de home, para ele saber qual que é o primeiro widget que você vai inicializar na sua tela. Então, aqui eu vou estar quebrando uma linha para ficar mais fácil a gente enxergar a declaração desses argumentos de entrada para a nossa função. Lembrando como é que seria argumento nomeado no Dart, a gente precisa estar dizendo de fato qual que é o nome do argumento. Então, aqui a gente vai querer passar obrigatoriamente o home, e aí o home ele precisa que seja um objeto do tipo widget. Então eu vou estar colocando aqui o widget text só para a gente exibir uma mensagem na tela. Vai ser aqui o nosso Hello World. E aí, feito isso, a gente já consegue estar criando a nossa aplicação. Então, só para a gente manter o exemplo lá do slide, eu vou colocar também a propriedade de title. E aqui no title, a gente precisa somente de uma string. Aqui eu vou colocar o nosso Hello World App. Vou botar Interfaces App. Então, isso aqui é um Interfaces App da gente. E aí, feito isso, a gente já tem a nossa primeira aplicação com o Flutter. Então, vamos colocar para rodar nossa aplicação e ver o que vai ser exibido somente com esse trecho de código. Então, aqui no VS Code, a gente vai ter que configurar qual que vai ser o alvo do nosso dispositivo. Então, aqui embaixo, agora eu botei aqui para o lado para vocês verem, a gente pode estar escolhendo diferentes dispositivos. Então, a gente pode estar emulando direto no emulador de algum sistema operacional do Android, ou podemos emular desktop, no meu caso eu estou usando o Linux Mint, ou posso emular via browser, né? Aqui ele já tem configurado para o Chrome. Eu vou estar emulando no Linux, tá, pessoal? Só para a gente estar vendo, mas o aspecto, né, a interface vai ser igual para todos esses tipos de emuladores. Eu vou usar o Linux porque ele é mais leve. Se eu for tentar usar um emulador de Android, ele vai demorar mais. Então, feito isso, ele ficou marcado aqui embaixo, que vocês podem estar observando, e aí a gente vai precisar, então, simplesmente aqui clicar no menu de Run e rodar o Run Without Debug. Ou a gente pode usar esse atalho, que é o Ctrl F5. Então, vamos estar rodando aqui e esperar aí para ver o que vai aparecer para a gente. Então, terminou de criar o nosso exemplo, vou colocar aqui do lado para vocês. Então, aqui ele abriu uma interface com o Linux, de fato. Então, para a gente simular como se fosse no celular, eu vou estar diminuindo essa nossa interface aqui, e a gente vai ter, então, esse aspecto, tá? Dependendo do tipo de emulação que você estiver fazendo, ele vai mostrar o fundo branco, o fundo preto, isso aí vai variar. Tá bom? Então, no meu caso aqui, eu mostrei esse fundo preto, ele teve essas configurações padrões usando somente o widget, né? Ele colocou esse Hello World vermelho e deixou o nosso texto com esses dois sublinhados amarelos. E aqui ele tem essa mensagem de debug que é por padrão quando a gente usa o Material App. Então, para a gente sumir essa mensagem de debug, a gente pode configurar uma propriedade dentro do Material App. Então, eu vou vir aqui no Material App, vou passar um novo parâmetro para o nosso objeto de Material. Vou usar aqui, no caso, esse debug Show Checked Mod Banner. Com essa propriedade, a gente consegue estar desabilitando essa mensagem de debug. Então, feito isso, a gente vai estar utilizando o recurso de Hot Reloaded, e aí isso vai, sem precisar a gente ter que inicializar, ele vai atualizar a nossa aplicação. Então, feito isso, então beleza. Então, clicando aqui nesse segundo de restartar, ele já atualizou para a gente e tirou essa mensagem de debug aqui do lado. Então, se a gente for explorar o Material App, né, for abrir o objeto Material App, a gente vai ver que ele tem um monte de argumentos de entrada que a gente pode estar passando. Ele tem aqui por padrão esse key, ele vai ter aqui passar o scaffold message key, o home, né, que é o que a gente usou, dentre outros. Tem muita coisa que a gente pode estar configurando. E aí, para você explorar mais, né, quando for necessário, é sempre indicado estar olhando a documentação do Material App para você ver o que tem de disponível ou não. Mas pelo menos a gente precisa estar passando esse home, que é um atributo nomeado. Então, a gente já fez o exemplo dessa estrutura básica do Flutter. Então, todo app ele vai começar com esse código de run app dentro da nossa função main, e aí dentro do home, então, a gente vai poder criar qualquer tipo de título. Então, aqui mostrando um exemplo de como utilizar o widget Material App, o nosso primeiro widget. Para iniciar o nosso aplicativo, a gente vai ter propriedades como o title, que a gente usou, e o debug show checked mod banner, para desaparecer aquela mensagem de debug, né? E aí no nosso home pode ser qualquer widget. E aí os widgets vai depender de como você quer modelar e estruturar a interface do seu aplicativo.
Então a gente vai começar vendo o primeiro widget, que é o container. O container, ele vai estar tomando espaço todo da nossa tela, né, que a gente tem disponível no nosso celular, no nosso tablet, e dentro do container a gente vai conseguir incluir vários outros tipos de widgets. Então ele serve para a gente estar organizando todos os widgets dentro do espaço da tela. Então aqui a gente vai estar testando essas propriedades, tá? Vamos estar colocando aqui a propriedade color, e essa propriedade de decoration, que permite estar definindo alguns estilos dentro do nosso container. E o container, ele tem uma propriedade obrigatória, que é o child, tá? Quando a gente usa o container, a gente precisa dizer quem vai ser o child. Então, no mínimo, a gente tem que ter isso para não dar nenhum tipo de problema. E o child, ele vai estar indicando qualquer tipo de widget. Então, só adiantando para vocês, pessoal, todo tipo de widget, ele vai ter pelo menos essa propriedade de child. E é assim que a gente vai fazendo a composição desses widgets para estar fazendo a nossa interface, né? A interface do nosso aplicativo. Então, vamos estar colocando esse container para ver como é que fica. Então, voltando aqui no nosso código, eu vou estar retirando esse nosso text e vou estar, então, colocando no nosso home esse container. E aí a gente vai estar definindo, então, as propriedades do nosso container. Então, por padrão, ele precisa sempre aquele propriedade de child. Então, já vou colocar aqui o child para a gente não esquecer e dar problema. E o widget que eu vou colocar como child vai ser o nosso texto, o Hello World mesmo. Eu só recortei e colei no child do container agora. E aqui dentro do container, então, a gente pode definir algumas cores. Então, eu vou colocar aqui a cor diferente, né? Ele veio com a cor branca padrão. Eu gosto de usar o branco mesmo, mas aqui eu vou estar criando outras cores. Então, aqui tem várias formas de a gente estar definindo a cor. Aqui eu vou estar usando essa classe de colors, que ele já vai ter definido algumas cores por padrão. Então, ele já tem configurado aqui qual seria, né, o código hexadecimal de algumas cores. Então, só para a gente testar aqui, eu vou botar um cinza, né, um gray aqui. E aí, vamos ver, então, nossa aplicação aqui que mudou. Então, a gente já percebe que mudou, né? Deixa eu mudar novamente. Eu vou botar aqui um blue, só para vocês verem que está mudando, ó. E aqui ele já mudou, né? Aqui está demorando um pouquinho, porque eu estou emulando com o Linux, mas a gente não precisa estar saindo desse nosso modo de debug para estar atualizando as informações que a gente está escrevendo. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou estar usando aquele decoration para a gente definir uma borda, né? Para a gente enxergar qual que é o espaço que esse container toma. Então, vou estar usando aqui a propriedade de decoration. Aí ele espera um atributo da classe box decoration. Então, box decoration é um outro objeto e aqui ele vai ter algumas propriedades que a gente vai estar definindo. Aqui eu só vou querer colocar uma borda. E aí, nessa borda, né, eu vou usar, então, esse border wall para definir onde essa borda vai ser escrita, todos os lados dela, o top, o bottom, left e right. Aqui no border wall, o que eu vou estar definindo? Então, aqui eu vou estar definindo, deixa eu baixar mais um pouco. Eu vou estar definindo qual vai ser a cor da nossa borda. Aqui eu vou estar deixando o branco mesmo, tá, pessoal? O fundo branco. E aí eu vou colocar outra cor na nossa borda. Eu vou colocar a cor, eu vou colocar azul, tá? Então, eu vou usar o colors.blue. E eu vou estar definindo qual que é a espessura da nossa borda. Eu vou definir aqui a largura da nossa borda. Vou colocar a largura 3, só para a gente ver isso destacado no nosso app. Então, feito isso, né? Então, a gente vai estar usando o recurso de Hot Reloaded para estar atualizando na nossa aplicação. A versão que eu estou usando do Flutter, né? Quando a gente usa o decoration, a gente tem que declarar todas as características, todas as partes gráficas dentro do decoration. Então, aqui ele não está atualizando para mim, porque esse colors ele está definido por fora. Então, como eu usei decoration, eu vou estar comentando aqui esse colors. E aí, para eu definir a cor de fato de fundo, eu precisaria, então, colocar no atributo color que tem aqui embaixo, tá? Então, vou remover esse colors white para dentro do color, dentro do box decoration. Tá? Isso aqui é uma exigência quando a gente declara, né, usa a propriedade de decoration. Então, eu mudei o color que estava em container para dentro do box decoration, tá? Então, deixa eu abaixar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Então, feito isso, né? Se a gente agora atualizar o nosso app, deixa eu voltar aqui, ele vai estar mostrando para a gente
o que aconteceu. Então, repare que a gente tem agora o nosso Hello World, o fundo está branco e ele tem essa borda azul para a gente ver a limitação do nosso container. Então, nosso container, ele toma toda essa área. Então, a gente vai estar usando esse exemplo para a gente começar a ver como que é a organização dos widget filhos que a gente vai estar incluindo dentro do container. Então, a gente viu aqui o container, o próximo widget que a gente vai ver é o text que a gente já usou para exibir a mensagem do Hello World. Então, no text, a gente só usou um argumento que é o texto, né? A mensagem que vai ser exibida na tela. Além de definir qual que é o texto, a gente pode estar definindo essa propriedade de style para definir qual que é o formato do nosso texto. Aí, nesse style, a gente precisa, então, estar usando o objeto textStyle, que ele vai ter várias propriedades para a gente estar configurando. Então, a gente vai estar configurando o font size, né? Que é o tamanho da fonte que a gente usa. A gente pode configurar qual que é o tipo de fonte, né? Qual que é o estilo da fonte, tá? Isso aqui é a font style, tá, pessoal? Qual que é a cor da fonte, qual que é o weight, né? O font weight é se é itálico, se é negrito, é sublinhado e assim por diante. Podemos ter esse letter space, que é para definir o espaçamento entre as letras, e o word spacing também. Então, existem vários tipos de propriedades no textstyle que vocês podem estar configurando. Então, vamos usar só esse aqui para a gente ter exemplo no nosso código. Então, voltando aqui no nosso app, eu vou estar, então, colocando dentro desse text, a gente vai colocar, então, mais a propriedade de style. Então, para facilitar, eu vou estar fazendo dessa forma, tá? Para ficar mais legível e vocês conseguirem me acompanhar. Então, aí a gente tem a mensagem do Hello World, eu vou estar definindo esse style. Então, a gente precisa usar a classe de text style, e aí nelas a gente vai ter vários atributos para estar definindo. Então, eu vou colocar aqui um font size, para a gente ver como é que ele se comporta. Vou colocar aqui o font size de 30, vou colocar o font style definindo, né, que vai ser normal. Então, no font style, ele vai ter que receber um objeto chamado font style. E aqui, se a gente colocar o ponto, a gente vai ver aqui os valores que ele suporta. Então, no font style, ele só tem o italic e o normal que a gente pode estar configurando. Então, vou usar o normal, e aí o próximo vai ser o color. A gente está com a cor vermelha do nosso texto, eu vou definir uma outra cor. Vou botar a cor preta para ficar melhor legível. Então, vou dar esse black já configurado e vou estar usando o font weight. E aí, no font weight, a gente precisa, então, usar a classe font weight. E aí, se a gente usa a classe font weight e usa o ponto aqui, ele já vê que ele tem várias configurações estáticas, né? Então, a gente não precisa estar distanciando de fato font weight nem font style. São atributos estáticos que a gente pode estar aproveitando. Então, ele tem muitas configurações. A gente pode usar esse bold, tem esses com W, que significa o width, e o tamanho da largura, tá? Vocês podem estar usando aqui e testando como que fica a aparência de cada um. Então, vamos usar o bold aqui para ver como é que fica. E aí, a gente pode definir, né, o letter space. Vou colocar com 0 para não ter esse efeito. E o word space. Então, vamos ver como é que já ficou nossa aplicação. Bom, então, fazendo isso, né, vou usar aqui o Router Reloader. Então, aqui a gente já vê, né, que deu uma diferença, né? A nossa mensagem ficou preta e ele deu uma diminuída na nossa fonte. E a gente consegue estar mudando isso aqui, ó. Vou fazer um exemplo de, por exemplo, aumentar o letter space. Vou aumentar para 10 para a gente ver de fato como é que vai ficar. Então, a gente já vê que ele deu uma espaçada maior. Então, vou ter já zerado e usar agora o word space para a gente ver qual que é o efeito dele nas nossas aplicações. Então, aqui ele deu um espaçamento melhor entre as palavras Hello World. Tá, então, vou deixar tudo zerado, gente. Vocês podem estar checando, né, e testando aí diferentes configurações. E o textstyle tem bastantes propriedades. Então, se a gente abrir então, a classe do textstyle, eu te ver aqui que ele tem um monte de coisa, né? Tem um background color, ele vai ter aqui o height, né, a altura, tem o foreground, background, tem os shadows e assim por diante. Tem muita coisa que a gente pode estar usando para configurar. E aqui, né, para eu conseguir ver de fato essas classes, né, esses objetos, dentro do VS Code, eu sempre seguro o Ctrl, ele aparece essa marcação e se você clicar com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir o arquivo onde tem a classe definida. É assim que você pode estar checando. E aí a gente pode estar utilizando mais algumas propriedades do textstyle. Então a gente viu, né, que ali ele está ainda com 2 sublinhados, né, embaixo do nosso Hello World. Então aqui eu vou estar utilizando então um decoration específico para o textstyle. Deixa eu subir aqui para vocês estarem vendo o que eu estou fazendo, para vocês estarem conseguindo me acompanhar. Tá? Então, aqui no Decoration, a gente pode definir um text decoration.
E aqui no Text Decoration você tem vários atributos que você pode estar usando. E se a gente quiser tirar o sublinhado, basta a gente colocar então o parâmetro de none. Então fazendo isso, a gente vai ver que sumiu então o sublinhado que estava amarelo. Se a gente quiser definir onde vai estar esse sublinhado, a gente pode colocar o line true, que, por exemplo, ele vai vir cortando o texto. Se a gente for ver, ele colocou, então, os dois sublinhados no meio do Hello World. A gente consegue estar configurando a cor dessa linha que a gente colocou. A gente vai ter o Decoration Color. A gente vai definir qual é a cor dessa linha. Ali estava amarelo, né? Vou colocar aqui um tipo de verde. Vou dar esse Green Essence, para a gente dar uma corzinha diferente. E a gente consegue definir qual que é o estilo dessa linha. Então, tem o Decoration Style, que a gente pode definir, né, um atributo Dex Decoration Style, e aqui ele vai ter também várias opções, tá? Então, o normal por padrão é esse double, que a gente vê, que é os duas linhas sublinhadas, mas se a gente quiser mudar, a gente pode usar, deixa eu ver aqui, ó, podemos usar esse dotted, que ele vai ser um pontilhado. Então, vamos olhar aqui na nossa aplicação para ver. E aí, ó, ele deixou um verdinho, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas está um verdinho pontilhado. Deixa eu botar um vermelho aqui e aumentar essa fonte. Ó, então ele deixou esse dotted. E aí a gente tem várias opções no estilo. Eu posso usar, vamos usar esse dashed. Então com dashed ele já deixou uns traços maiores, tá? E assim a gente consegue estar configurando a exibição do nosso texto. Então aqui voltando no slide, né, a gente testou essas propriedades de decoration. Então do text a gente tem várias dessas propriedades do style, e dentro do style a gente viu esse decoration que a gente pode fazer. E aí tem várias propriedades que vocês podem estar testando conforme a necessidade de vocês para estar criando suas aplicações. Então agora a gente vai estar vendo um novo componente de interface, que é o column e o row. Então a gente viu, né, que o child lá do container, ele permite você colocar somente um widget. Só que a gente vai estar compondo a nossa tela, a nossa interface de vários widgets. Então esses column e row, eles servem para a gente estar organizando de forma mais fácil esses widgets, né, como é que eles vão aparecer na tela. Então, todos os column e row, eles vão ter essa propriedade obrigatória que é o children. Então, todo widget tem um child, que você consegue estar vinculando a somente o widget. E o column e row são esses widgets especiais que eles conseguem ter um vetor de widget. E aí, para declarar esse vetor de widgets, a gente vai pegar, então, e instanciar nessa propriedade de children. Então, esse children, a gente vai ter um vetor de widgets. E a gente consegue estar colocando cada um. E aí, diferente do column e do row, é como esses widgets eles vão ficar posicionados na tela. Então, um column, cada widget vai ficar um embaixo do outro. Então, no column, o widget 1 vai ficar mais no topo da tela, o widget 2 ficaria no meio da tela e o widget 3 ficaria abaixo da nossa tela, de forma vertical, tá? O row ele já organiza os widgets no formato de linha, de forma horizontal. Então, o widget 1 ficaria mais à esquerda, o widget 2 no meio da tela e o widget 3 mais à direita. Então, vamos estar colocando mais alguns widgets para a gente ver esses exemplos. Então, voltando aqui no nosso código, vamos estar criando, então, mais alguns widgets. Então, aqui, ó, no nosso container, eu tinha o child com o text. Eu vou estar recortando o child text. Então, repara que aqui, nessa extensão do Flutter e do Dart, ele já coloca para a gente um comentário dizendo qual que é o widget pertencente a esse parênteses. Então, eu sei que esse parênteses aqui, roxinho, que está aparecendo, ele é do text. Então, eu selecionei essa região toda do text, vou estar dando Ctrl X para estar recortando. E agora, no nosso child, a gente vai ter um outro widget. Vai ser o column. E aí no column, né, a gente abre e fecha parênteses, vamos estar definindo a propriedade de children. Então aqui no children, ele vai receber um vetor de widget. Então cada elemento do vetor a gente vai estar definindo aqui embaixo, tá? Então eu vou estar agora colando aquele texto que a gente tinha. Tá? Antes de colocar aquele texto, eu vou criar alguns widgets simples só para a gente estar populando o nosso column. Então vou criar aqui, o primeiro widget vai ser um texto. Vou chamar então de primeiro texto, só para a gente ver a posição dele. Aí boto um vírgula para selecionar o próximo elemento. O próximo elemento vai ser o que a gente definiu, tá? Então repare que a gente colocou todos os nossos widgets em si. Então aqui, ó, deixa eu dar um tab para a gente ver melhor.
Então, isso que eu colei é somente o nosso widget de text que a gente tinha construído anteriormente. Então, aqui no final, né, do parênteses do text, eu vou colocar agora um outro elemento. Vou criar aqui abaixo o text, outro text, colocar como segundo texto. Tá? Vou botar terceiro texto. Então, feito isso, né, e salvando, a gente já vai conseguir ver na nossa aplicação qual que é o efeito disso. Fazendo aqui a atualização do nosso app. E aqui ele mostrou como é que ficou organizado, né? Vamos ter o primeiro texto, mais acima o Hello World, mais embaixo o terceiro texto. Eu vou estar diminuindo a fonte, tá bom, pessoal? Só para a gente estar enxergando melhor. Então, deu uma aumentada no Hello World, então a gente vê que os textos ficaram posicionados um embaixo do outro por causa do column. Se a gente for mudar do column, colocar o row, a gente vai ver agora essa diferença, né? Que agora todos os widgets vão ficar um do lado do outro. Então aqui perceba, né, que o primeiro texto ficou mais à esquerda, e aqui ele vem esse aviso dizendo que passou da área do nosso aplicativo. Né? Como eu estou usando o browser, para a gente visualizar, eu vou estar aumentando aqui para a gente ver. Ó, então o row ele deixou os textos um do lado do outro, tá? E a gente vai estar usando então os columns e o row para a gente estar organizando o que a gente quer que fique verticalmente, usando o column, e o que a gente quer que fique horizontalmente usando o row. E aí, usando o row e o column, a gente tem algumas propriedades para a gente estar gerenciando esses espaços, né? Como que os widgets vão consumir o espaço da tela total. Então, no column, além do children, ele vai ter um outro atributo chamado de main axis alignment. E aí, nesse main axis alignment, a gente consegue definir os espaçamentos, né, os alinhamentos dentro dos nossos widgets. Então, antes de usar esse main axis alignment, eu vou estar comentando ele e vou estar renderizando, né, voltando lá para o formato de coluna, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu deixar aqui nesse formato para a gente estar acompanhando juntos. E agora, né, vou usar o main axis alignment. E aí eu vou estar definindo qual que será o alinhamento no eixo principal do widget. Então, o eixo principal do widget column é o eixo vertical. Então, o que eu defini no main axis alignment, ele vai estar definindo como é que é o espaçamento na vertical. Então, o main axis alignment, ele vai precisar aqui do objeto main axis alignment, e aqui ele vai ter várias opções, tá? A gente pode colocar para todo mundo começar no início, que é o que é feito por default, e a gente pode estar fazendo outras coisas. Eu vou colocar então aqui no centro, e vamos ver como é que ele vai se comportar com essa diferença. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, esse aqui é o normal, vou dar essa atualização. E aí no center, a gente já vê que o primeiro widget que é colocado no column, ele já começa no centro da tela. A gente consegue estar colocando outras opções. A gente consegue colocar então no final da tela. E aí quando a gente faz isso, a gente vai ter então esse efeito lá para baixo. Tá? A gente consegue colocar espaçamento entre os elementos. A gente pode usar, então, a propriedade de Space Envelope. Então, usando Space Envelope, a gente vai ter que ele vai ficar espaçado, tá? Então, repare, né, que dentre os widgets também foi colocado espaços uniformes. Então, a mesma quantidade de espaço foi colocado entre os widgets. A gente pode estar tendo um controle maior desses espaços, usando, por exemplo, o Space Around. Então, o Space Around ele vai colocar mais espaço por fora do nosso widget. Então, aqui para a gente ver a diferença, ele colocou, na verdade, um pequeno espaço por fora, né, aqui em cima e embaixo, e um maior entre os widgets. Né? Então, o espaço entre o primeiro texto e o Hello World, ele vai ser maior do que o espaço, né, acima do primeiro texto e abaixo do terceiro texto. E tem o Space Between, que também a gente pode estar utilizando, que aí ele só vai colocar espaços dentro dos widgets, tá? Ele não vai colocar externo. Então, a gente vê aqui, ó, que o Space Between, ele não considera espaço acima nem abaixo do último widget, somente internamente. Tá? E aí você pode estar configurando conforme você quiser. E essas mesmas configurações também funcionam para o row. Então, se eu substituir aqui no row, a gente vai ver que esses comandos também vão funcionar da mesma forma, tá? Essas propriedades vão funcionar da mesma forma. Só que o main axis alignment, ele vai configurar o alinhamento no eixo principal do widget. Então, no column, a gente viu que ele configurou de forma vertical. No row, o eixo principal é na vertical. Então, tudo que a gente aplicar usando o main axis alignment, ele vai fazer aplicando na vertical. Tá? Então, deixa eu aumentar aqui para a gente ver um pouquinho. Ó, então, aqui, ó,
ele aplicou o space between na vertical, na horizontal, desculpa, tá, gente? Usando o row. Então, eu consigo ter a mesma coisa. Eu posso colocar o center. Então, vamos ver como é que se sai o center aqui. Se eu colocar o center, deixa eu abrir mais um pouquinho para a gente ver a diferença. Ele vai estar centralizando todo mundo, tá? Posso usar também o end. Se eu colocar o end no nosso row, ele então vai estar atualizando todo mundo mais à direita, tá? Por padrão, ele vem o start, que vai mais à esquerda. Eu posso também usar o space envelope. Então, usando o envelope, vamos estar atualizando aqui. Ele vai colocar o espaçamento uniforme entre todos os lados, tá? Então, isso aqui é uma forma que a gente consegue estar configurando de maneira mais automática o espaçamento entre os widgets usando o column e o row. E aí, usando o column e o row, a gente consegue estar definindo tanto o eixo principal, né, o alinhamento do eixo principal, quanto do eixo cruzado, né? E aí, para definir o eixo cruzado, a gente vai ter o atributo, né, a propriedade de Cross Axis Alignment. Então, com o Cross Axis Alignment, a gente pode ter outras opções, como, por exemplo, aqui a gente pode definir que todo mundo começa no início do eixo cruzado. Então, aqui no row, o eixo principal dele vai ser o horizontal, então o Cross Axis Alignment vai ser o cruzado, que vai ser o vertical. Então, colocando assim no start, o que vai acontecer? A gente vai, então, posicionar todo o nosso texto para cima, né? Verticalmente, ele vai para cima. Então, deixa eu dar a nossa atualização aqui. E a gente vê que no nosso row, todo mundo foi para o start, tá? E aí, da mesma forma, a gente consegue colocar no Cross Axis Alignment no final, né? Usando o end. Então, vamos ver como é que vai se comportar. E aqui ele tem outras opções, como Stretched e Velocity, pode estar utilizando, tá? Aqui eu vou deixar no centro mesmo. E da mesma forma funciona para o column. Então, vamos ver como é que seria no column. Então, no column, né, o Main Axis Alignment dele vai ser o eixo vertical. E o Cross Axis Alignment vai ser o eixo horizontal. Então, definindo aqui o start do Cross Axis Alignment do column, a gente vai ver que o efeito vai ser que todo mundo vai para o lado esquerdo, né? Então, deixa eu dar uma atualizada aqui. A gente vê que todo mundo foi para o lado mais esquerdo. Se eu coloco o end, a gente vai ver que todo mundo vai mais para o lado direito. E aí, dessa forma, a gente consegue estar controlando os espaçamentos e as posições dentro do column e do row. Então, aqui voltando no nosso slide, vamos ver mais outros componentes de interface, né? A gente viu, então, que a gente tem um container, a gente tem o widget de text, e a gente pode também colocar botões, tá? E aqui a gente tem alguns botões que a gente pode estar configurando. Então, vamos estar vendo, né, o Text Button, Elevated Button, tem o Icon Button, e tem vários outros widgets que a gente pode estar testando. E esses do button, ele vai precisar de pelo menos duas propriedades obrigatórias para a gente estar definindo. O primeiro é o child, que é sempre necessário para praticamente todos os widgets que a gente vai estar estudando no nosso curso. E no button, ele precisa ter a definição de qual que é a função que você vai executar quando pressionar o botão. Então, ele é necessário estar definindo esse onPressed. E aqui, esse onPressed, a gente pode estar colocando uma função qualquer que a gente tenha definido na nossa classe, ou pode usar uma função anônima, que é um recurso oferecido pelo Dart, né? Quando a gente quer criar uma função que só vai executar nesse momento. A gente não precisa criar um nome para essa função. Então, vamos fazer um exemplo, né, usando agora esses botões. Voltando lá no nosso código, a gente vai colocar, então, que no lugar desse terceiro texto, vamos colocar um desses botões. Vamos colocar um text button. E aqui, né, inicializando ele, ó, ele já mostra para a gente os atributos que são obrigatórios. Então, deixa eu baixar aqui um onPressed, para a gente estar observando, e o child. Então, o child, pessoal, eu vou colocar, então, um texto, tá? Só para a gente tá especificando. Então, vai botar aqui um clique aqui, tá? E aqui no onPressed, eu vou estar definindo por enquanto, deixar uma função anônima mesmo, só para a gente ver o funcionamento. E aqui no onPressed a gente pode estar decidindo qualquer ação. Só para a gente ver uns exemplos, eu vou estar colocando para printar no nosso console uma mensagem, tá? Então aqui eu vou colocar aqui o text button clicado, só para a gente ver essa diferença. E aqui, quando a gente vai então renderizar o nosso código, a gente vai ver
ele sendo representado. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então, esse aqui está o nosso código. Deixa eu mudar aqui o alinhamento. Vou botar aqui no nosso Cross Axis Alignment, eu vou botar no Center, tá? E vou deixar o Space Envelope configurado no Main Axis Alignment. Só para a gente facilitar a nossa visualização. Então, a gente atualizando, a gente vai ver então que está organizado em coluna. Eu vou estar reduzindo aqui a nossa telinha para a gente ver melhor. E aí aqui a gente pode ver, né, o botão de clique aqui. Então, a gente colocando aqui o mouse por cima, a gente vê ele sendo usado. Então, deixa eu mostrar para vocês o console, que a gente vai estar usando, então, o nosso debug console para estar vendo, né, as mensagens que a gente vai estar printando no emulador. Então, se a gente clicar agora nesse clique aqui do text button, a gente vai estar vendo, né, que lá no nosso debug console, né, ele mostrou a mensagem, ó, o text button clicado. Eu posso ficar clicando e ele vai mostrando mais mensagens, tá? E aí ele coloca aqui a quantidade de vezes que eu cliquei, que eu cliquei 7 vezes nesse text button. Então vamos testar os demais, vamos colocar também aqui, ó, vamos copiar o text button e aproveitar ele, ó, vou criar o elevated button, colocar um vírgula aqui embaixo e vamos criar um icon button. Então, no lugar desse segundo text button, eu vou botar o elevated button. E aí, para a gente diferenciar ele, vou colocar, então, aqui nesse nome, tá? Quando pressionar o elevated button, ele vai aparecer essa mensagem. E aqui eu vou colocar o icon button. E aí, quando a gente pressionar o icon button, a gente vai ter essa mensagem. Aqui no... Ó, então, renderizando o nosso icon button, a gente vê que ele está dando aqui um erro, né? Porque ele não está encontrando quem que é o pai do icon button. A gente precisaria colocar um outro widget. Ele dá aqui uma sugestão, né, de um color, padding ou decoration box para estar colocando o ícone dentro. Então a gente vai colocar um outro exemplo. Vou usar aqui, gente, o outlined button. E aí esse outlined button, a gente vai colocar essa mensagem e aí ele vai exigir um child para ele. Aqui no child eu vou estar colocando então, gente, um texto, tá? Deixa eu copiar esse texto, clique aqui. Então, ao invés de usar o icon button, botei esse outline button só para a gente estar vendo essas diferenças. Então, vamos estar fazendo recompilando e ver como é que vai sair. Ó, então, aqui a gente tem a diferença de todos esses nossos botões. Deixa eu colocar aqui do lado para vocês estarem vendo. Então, aqui, né, seria um text button. Ele não tem nenhuma, vamos dizer que, interface no background. O elevated button ele já tem a carinha mais de botão mesmo, né? Ele coloca por padrão a letra do texto, né? O texto do botão ele já vem branco e o background azul. E aqui esse outline button ele já tem um background já mais claro, né? Ele deixa o background branco e tem aqui essa marcação da borda do botão. Então, habilitando aqui o nosso debug console para a gente ver, aqui a gente vai estar vendo então que cada botão, né? Ele vai dar uma mensagem diferente. Então, clicando no text button, ele vai estar informando aqui a mensagem no console da gente. O elevated button, né, a gente vai clicando nele, ele vai botando outra mensagem. E o outline button, essa outra mensagem, tá? E a gente pode estar variando aqui, a gente tem essa ação, né, definida no onPressed. É assim que a gente pode estar mudando os outros widgets na nossa interface. Então, assim como a gente viu, né, nos outros widgets, a gente pode estar configurando da mesma forma, tá? A gente pode estar configurando o text, né? Colocando uma fonte maior, menor. A gente pode estar configurando a parte de decoração de cada button. Então, se a gente for aqui no text button e colocar, por exemplo, o style, a gente pode estar definindo, né, também como que vai ser o estilo de cada botão. E aqui no bottom style a gente define também cor de fundo, background e assim por diante. Assim como a gente viu também no text style, tá bom? Então depois vocês deem uma pesquisada e explorem todos esses recursos de como configurar a parte gráfica. Então voltando aqui para os nossos slides, a gente explorou então esses 3 botões, né? E usou até o outline button, tá? Agora a gente vai estar vendo um outro mecanismo que a gente tem para a gente estar conseguindo fazer uma ação do usuário, né? Receber uma ação do usuário. A gente tem esse widget que a gente pode estar usando, que é o Gesture Detector. Esse Gesture Detector, ele sempre vai exigir que a gente
coloque o nosso child nele, né? Normalmente a gente vai botar aqui o texto, mas a gente pode estar colocando como child qualquer outro widget. A gente pode colocar uma imagem, a gente pode colocar um formulário, um conjunto de campos e assim por diante. E aí esse conjunto de campos, né, imagens que forem estar definido aqui no child, a gente vai conseguir dar essa propriedade de você receber um evento do usuário. E a gente tem vários tipos de métodos de cada evento possível. Então a gente vai ter esse onTap, que é simplesmente dar um clique com o dedo, tem o double tap, né, que é um clique duplo, tem o long press, que é um clique longo, e assim por diante, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui no nosso código. Então aqui eu vou estar colocando no nosso segundo texto. Então só para a gente não visualizar, pessoal, eu vou estar comentando então todo esse código do Elevated Button até do Outliner Button, comentar até aqui, só para a gente poder visualizar melhor nos nossos exemplos. Então aqui eu vou estar colocando o Gesture Detector em cima do nosso Hello World. Na verdade eu vou colocar no nosso primeiro texto só para não ficar tão confuso aqui no código. Então aqui o primeiro child que a gente vai colocar vai ser um Gesture Detector. E aí no nosso Gesture Detector eu já coloco aqui para o próximo elemento, né, um vírgula no final. E aqui eu vou definir um child. E o nosso child vai ser, então, o nosso primeiro texto, que é o que estava anteriormente, tá? Então, eu vou copiar logo ele todo. Retirei ele do nosso column e coloquei ele dentro do Gesture Detector. Então, feito isso, né, a parte visual não vai mudar nada, mas a gente agora vai poder receber uma informação do usuário. Então, a gente pode estar colocando aqui, e ver todos os possíveis eventos que a gente pode adicionar no Gesture Detector, né? Configurar no Gesture Detector. Então tem o Double Tap Cancel, Double Tap Down, Force Present End e assim por diante, tá? Tem bastante eventos que vocês podem estar depois conferindo. Aqui eu vou estar usando o OnTap, que é simplesmente dar um clique, e aí no OnTap, né, todos esses eventos a gente precisa definir uma função. Então aqui eu vou estar colocando uma função anônima mesmo, deixa eu botar aqui esse vírgula para eu não esquecer, né, no final do nosso OnTap, e aí eu vou estar colocando para printar uma mensagem na nossa tela. Então deixa eu copiar aqui do text button, coloco aqui dentro do nosso OnTap, e aqui vai ser o nosso OnTap, vou botar o nome do evento, tá? OnTap acionado, né? Um tap clicado. E aqui vai ser o nosso primeiro texto. Então, feito isso, vamos estar então olhando aqui a nossa interface. Deixa eu colocar mais para o lado para vocês estarem conferindo comigo. Então, deixa eu estar fazendo o nosso hot reloaded. E aí, então, agora o primeiro texto, né? Ele agora é clicável, tá? Então, aqui ele não aparece a mãozinha, mas a gente consegue estar clicando nele, né, como se fosse com o nosso o dedo do usuário, e a gente consegue ter alguma ação acontecendo. Então vamos aqui no Debug Console e vamos voltar aqui nossa interface, deixa eu colocar do lado, né? Então o Text Button ele está funcionando normalmente como antes. Se que a gente clicar agora no primeiro texto, ó, ele está acionando um OnTap. A gente pode ter um Double Tap. Então deixa eu botar um Double Tap também. Ele vai printar o Double Tap, tá? E aí, feito isso, vamos estar dando uma reconstruída aqui. Ele já limpou o debug pra gente. Então, o Text Button funcionando normalmente. Esse aqui é o OnTap. E agora eu estou clicando 2 vezes, tá? Clica uma, clica 2. Tá bom? Então, a gente consegue estar definindo vários eventos usando o Gesture Detector. E o Gesture Detector a gente pode definir qualquer widget. A gente pode clicar num texto, numa imagem e assim por diante. Então, voltando aqui nos nossos slides, agora a gente vai ver como que a gente consegue estar configurando espaçamentos que vão permitir a gente estar organizando os nossos widgets dentro do nosso widget de container. Então, no container, a gente pode estar definindo 2 tipos de espaços, né? A gente pode configurar os espaços que são espaços internos ao widget, ao container, e esses espaços internos é definido pela propriedade de padding, e a gente pode estar definindo os espaços externos, que é o que a gente chama de margem, tá? Através do atributo margin. Então, para definir esses espaços, a gente vai ter o uso
dessa classe de Red Insets. E aí nesse Red Insets ele vai ter vários métodos que vocês podem estar utilizando para configurar esses espaços, tá? Então a gente pode utilizar o wall para definir quantos pixels, né, de espaço a gente vai estar utilizando em todos os cantos da nossa tela. Então por padrão a nossa tela ela tem 4 direções, né? Tem a parte de cima, de baixo, né, que é o top e bottom, e tem o direito e o esquerdo, né, que seria o right e o left. Então, no wall, ele define espaços entre esses 4 cantos. A gente pode estar definindo manualmente espaços diferentes para esses cantos, usando esse LTRB, né, que é left, top, right, bottom. E também tem esse only se a gente quer definir somente alguns cantos da tela. Então, vamos estar fazendo um exemplo disso aqui e ver como a gente pode estar ajustando, né, configurando o nosso app. Então, vou voltar aqui novamente aqui para o código, pessoal. Então, aqui, o que eu vou fazer, né? Então, vamos dar uma olhada aqui de como está ele. Então, vamos colocar alguns espaços padrões. Então, para a gente evidenciar isso melhor, eu vou estar tirando, né, o uso do nosso Main Axis Alignment e o Cross Axis Alignment, tá? Então, aqui eu já falei dos espaçamentos mais adiantado. E vamos estar, então, voltando aos espaçamentos iniciais. Então, aqui vocês podem ver dessa forma. Então, primeiro eu vou estar usando com vocês, para vocês estarem conferindo, como é que fica a parte do espaçamento inferior. Subindo aqui no nosso container, né, a gente vê que ele está definindo como nosso home. Aqui no container, então, eu vou colocar essa propriedade de padding, tá? Então, o padding está sendo configurado e eu vou usar, então, o edge inset e tá usando um dos métodos que ele fornece. Então, vou começar com o all para a gente estar vendo como que vai ocorrer. Então, aqui eu estou definindo um espaçamento de 30 pixels para todas as direções do nosso app. Então, feito isso, né, vamos estar olhando como é que vai ser a atualização. Então, a gente vê que aqui teve espaçamento. Então, repare que aqui em cima teve espaçamento de 30 pixels, né, foi feito o nosso top. O bottom a gente não vai ver porque não estava cheio, né, mas ele também tem um espaçamento aqui de 30. Se a gente for estar usando, por exemplo, para alinhar end, ó, deixa eu colocar no Main Alignment end, só para a gente ver que tem um espaço no bottom também, tá? Ó, então, se eu fizer o Max Alignment end, ele vai ver que ele não vai grudar lá na borda, né? Ele tem espaço também embaixo, tá? Tem espaço à esquerda e também à direita. Então, essa é uma forma de você fazer esse espaçamento interno. Então, deixa eu retirar um Main Axis Alignment só para a gente voltar lá para cima. Ó, então, aqui eu coloquei lá em cima, tá? Então, esse é os espaçamentos internos. Então, a gente tem essa borda azul em volta que ele define qual que é o espaço do nosso container. Então, a gente também consegue definir espaços externamente ao container. Então, eu vou estar definindo agora um margin. E aí, no margin, eu posso ter as mesmas configurações do padding. Vou colocar também, né, no margin um espaçamento de 30 para todas as direções. E agora, usando esse border, a gente vai conseguir enxergar todas essas diferenças ocorrendo. Então, repare que o nosso container, ele é tudo que está entre a borda, tá? E aí foi adicionado espaço externo ao nosso container. E a gente consegue ver claramente aqui no fundo em branco. Então, essa é a diferença. Aqui, externamente, a gente está configurando o nosso margin e internamente é o nosso padding. E a gente pode estar decidindo qual lado de fato. Então, eu posso estar usando o only só para definir quais lados que a gente vai querer realmente o espaço. Então, eu posso colocar que somente no topo eu vou querer o espaço de 30 pixels, tá? Então, fazendo isso, né, e atualizando, a gente vai ver então que à esquerda não tem mais espaço. Então, o primeiro texto ele ficou grudado mais na esquerda, tá? E a gente só teve o do topo. Eu posso definir que é só a esquerda, tá? Posso definir que eu quero na esquerda. Eu vou querer no bottom. Feito isso, né, não tem nada no topo, né? Então, a gente vai ter que ver que o primeiro texto vai grudar lá em cima, tá? Então, ele vê que tem um espaço de 30 pixels à esquerda e o topo não tem mais espaço nem à direita, tá bom? Então, esse aqui é o tipo de configuração que a gente pode fazer. A gente pode também configurar na mão o espaçamento, né, do LTRB. Tá? Então, from LTRB, a gente configura exatamente o que a gente quer de cada lado. Então, o primeiro tem que ser o left. O left a gente definiu como 30. Então, aqui vai ser o left. O top, então, vai ser 50.
Aí o R é o right a gente vai definir como 40, e o bottom, que é o último, vai ser como 30. Então isso aqui ele ajuda a saber qual que é a posição dos parâmetros, ele sempre exige esses 4 parâmetros de entrada. Então definindo isso, vamos estar dando a nossa renderizada, e aqui está o resultado. Então repare que o espaço da esquerda, que só tem 30 pixels, ele é menor do que o espaço do topo, tá? A gente pode estar aumentando aqui o topo para a gente enxergar, vou botar 150 no topo. E aí se a gente renderizar, gente, ó, a gente vê que ele vai, né, a parte de cima foi mais para baixo, né? Então a gente teve um espaço maior em cima. Então a gente pode estar configurando esses espaçamentos através desse atributo de padding e margin do container. E aí só para a gente diferenciar também o container, vamos colocar um add assets only e vamos estar definindo somente, vou definir o topo e a direita para a gente ver. Ó, o topo e a direita vai ter 30, esse aqui vai ter 40, tá? E vamos ver como é que vai ficar a cara do nosso app. Ó, então percebe, né, que o externo, né, por fora da nossa borda só está no topo e na direita, tá? Conforme a gente definiu. E aqui, se eu colocar mais à direita, vou botar 100 aqui na direita para a gente ver essa diferença. Ó, a gente vai ver que tem mais espaçamento na direita e um pouquinho aqui no topo. Essa é uma maneira de a gente estar controlando esses espaços. Então, agora que a gente viu, né, esses dois espaçamentos, a gente tem uma outra forma de incluir espaço, tá? Além desses atributos no container, a gente também tem um widget para conseguir atrelar um espaço. Então, aqui embaixo, ó, o que eu vou estar querendo fazer? Aqui eu vou estar querendo criar um espaço entre os nossos textos e o botão. Então, só para a gente testar aqui, então o nosso app está dessa forma. Então, eu consigo estar incluindo um espaço diretamente entre o texto, o primeiro texto e o Hello World. Eu quero colocar um espacinho aqui no meio. Como é que eu faço? Então, aqui no Hello World, eu vou colocar ele dentro de um widget chamado de padding. Então, a gente pode usar o padding, ele vai ser um widget que, ele, por padrão, ele tem que configurar esse padding. E aí, esse padding, ele vai ser configurado como a gente viu anteriormente. A gente vai usar o add assets. Então, vou colocar aqui somente no topo, tá? Eu quero um espaço no topo só para ficar um pouco distante. Então, vou definir que o topo, eu vou querer um espaçamento de 30 pixels. E aí o pad, né, como ele é um widget, a gente tem que definir a propriedade de child, né? Quem vai ser o filho do pad. Então, o espaçamento que a gente quer que fique abaixo, né, depois que a gente muda esse topo, a gente vai querer que seja o nosso texto. Então, o nosso child vai ser esse texto do Hello World. Então, vem aqui no widget text, veja aqui onde é o final dele, tá? Termina aqui essa parte de text. Então, eu recortei o nosso widget, e aqui a gente já percebe, né, que o pad tem que ter um vírgula no final para a gente não quebrar o nosso array de widgets, né, dentro do nosso column. E agora, que a gente definiu, a gente precisa colocar aqui, né, colar o nosso text do Hello World. Então, feito isso, a gente tem configurado o nosso pad. Tá? Então, vamos voltar aqui, ó, vamos ver como que vai ser a renderização. Ó, então, reparem, né, que agora no nosso Hello World ele tem um espaçamento de 30 pixels. Tá? E a gente consegue estar, então, mudando isso aqui, né, em todas as direções. Então, se eu colocar aqui agora 70, no nosso topo do padding, a gente vai ver essa configuração sendo realizada. Tá? Então, é dessa forma que a gente pode estar gerenciando os espaçamentos dentro do nosso app. Ó, então, voltando aqui nos nossos slides, então a gente viu aqui como é que é esse espaçamento usando as propriedades padding e margem do container, e também vimos como a gente pode criar o widget de padding. Então, a gente vai estar vendo como faz alinhamento, né? Na verdade, eu já adiantei essa parte para vocês, né, usando essas propriedades do Main Axis Alignment e o Cross Axis Alignment dentro dos widgets de row e column. Então, essas partes aqui de alinhamentos a gente já testou no nosso exemplo. Então, a gente vai estar focando agora em como a gente consegue estar utilizando imagens. Então, a gente vai ter um widget de imagem e aí, para a gente conseguir definir uma imagem, a gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode passar uma URL dessa imagem que a gente busca na internet, a gente pode passar qual que é o caminho onde a gente salvou essa imagem e assim por diante. Aqui nesse vídeo eu vou estar focando nessa forma de passar a imagem que será dentro do nosso projeto, tá? E a gente vai estar usando o construtor image.asset. E aí no image.asset a gente tem que falar qual que é o caminho da nossa imagem e
e a gente consegue estar configurando, né, o formato dela, né, como é que ela vai se encaixar, né, qual que é a quantidade de altura e largura e o que ela vai fazer, se ela vai cobrir toda a área ou não. A gente consegue estar configurando o tamanho da nossa imagem. Então, para a gente conseguir usar uma imagem, eu vou estar criando aqui no nosso projeto uma nova pasta, tá? Então, aqui na raiz, eu vou estar criando uma nova pasta. Eu venho aqui em New Folder, vou colocar o nome de imagens, tá? E aí eu vou estar colocando uma imagem aqui qualquer que eu tenho na minha máquina. Vocês podem perceber agora aqui que tem uma imagem nele. Se a gente abrir aqui, ele vai ser esse círculo azul, só como exemplo para a gente, tá? Então, coloquei essa imagem dentro dessa nova pasta que eu criei. E aí, para a gente agora conseguir acessar essa imagem, a gente precisa configurar esse caminho externo dentro dos nossos arquivos de configurações. Então, antes de eu mostrar para vocês como usa aquele widget de images, eu vou estar configurando esse caminho nas nossas configurações. Então, eu vou vir aqui no arquivo do pubspec.yalm. Então, abrindo ele, a gente vai ter aqui uma seção nesse arquivo só para configurar os nossos assets, né? Esse nome de assets normalmente são utilizados quando a gente quer carregar arquivos estáticos em algum programa. Então, esses assets podem ser vídeo, imagens, slides, dentre outras coisas. Então, dentro do pubspec.yalm, a gente vai ter um trecho aqui, ó, que ele tem até comentado, né, como é que configura os nossos assets. Então, a gente vai estar configurando os nossos assets como? Então, eu vou estar criando aqui uma seção de assets. E aí, dentro de assets, eu vou colocar qual os assets que eu vou precisar utilizar. Então, eu começo com esse if, né, para definir uma linha. Aqui é uma estrutura de vetor usando essa extensão do YALM, tá? Então, qual vai ser esse elemento? Ele vai estar em images, barra, e aí o nome da nossa imagem, que vai ser o default.png. Então, no momento que eu faço isso, agora eu consigo estar declarando a nossa imagem usando o widget de image. E aí, como eu alterei esse arquivo de configuração, pessoal, eu vou precisar, então, renderizar o nosso debug. Então, eu vou estar fechando o nosso emulador, porque ele não vai estar reconhecendo essa nova configuração que a gente fez. Então, eu já parei ele. E agora, nesse momento, eu vou começar, né, já que eu salvei, eu vou já inicializar o modo de debug dele. Então, eu já restartei nosso emulador e eu vou colocar agora, dentro do nosso column, aqui mais abaixo do nosso text button, eu vou estar criando nossa imagem. Então, aqui embaixo, né, deixa ele carregando aqui. Ó, então, aqui embaixo do nosso text button, eu vou colocar, então, a nossa imagem. Então, eu vou criar o nosso image e aí eu vou usar aquele construtor nomeado. Lembra lá como eu falei no Dart, que a gente só pode ter um construtor posicional e para ter mais construtores, a gente tem que criar construtores nomeados. Então, esse image ele tem um construtor posicional e tem vários nomeados. Então, eu vou usar esse asset, que ele precisa somente que te passa o local de onde está a nossa imagem. Então, ele vai estar no images barra default.png. Então, feito isso, a gente já consegue estar definindo a nossa imagem. Tá? Então, deixa eu salvar aqui, deixa eu ajustar aqui para vocês estarem acompanhando comigo. Então, feito isso, ele já tem a nossa imagem aqui renderizada no nosso app. E a gente pode estar configurando alguns aspectos dessa imagem. Então, eu posso estar colocando, por exemplo, deixa eu descer aqui, eu posso colocar, por exemplo, qual vai ser a altura dela, né? A imagem está no seu tamanho normal. Então, eu vou colocar que eu quero que a altura dela seja 100, por exemplo. Então, se a gente for olhar nas nossas configurações, a gente já vai ver que ela diminui um pouco. E aí eu posso ter outras configurações usando a propriedade de fit. Então, no fit, eu vou precisar, então, definir algum parâmetro da classe de box fit. Então, quando a gente dá o ponto, a gente vê que tem várias opções, tá? A gente pode usar o contain. Então, usando o contain, o que vai acontecer, né? Vamos ver esse exemplo. Ó, então, o contain, ele vai colocar, né, a nossa imagem ajustada dentro do nosso container, né? Como a imagem ela é pequena, a gente já limitou a altura, a gente não conseguiu ver isso, né? Mas se a imagem ela fosse muito grande, ele ia fazer esse ajuste para a gente. Então, deixa eu ver se eu consigo simular aqui com vocês, gente. Ó, então, perceba que o container sempre vai estar ajustando para que a nossa imagem sempre esteja dentro do container, tá? Então, vocês percebem, né, que eu estou diminuindo, a gente consegue ver a nossa imagem tranquilamente, né? Então, reparem, né, que por mais eu aumente e diminui, a imagem ela vai sendo escalada automaticamente.
Ó, então o fio ele vai tentar preencher a tela, né? Então aqui no nosso exemplo ele está preenchendo toda essa área reservada nesse elemento do container. Eu voltando aqui aos slides, a gente tem essas configurações do feed, depois vocês testem para ver o efeito de cada uma. Para a gente configurar as imagens, todo o caminho dos assets que a gente coloca, elas precisam estar configurado dentro do arquivo pubspec.yaml, tá? E a gente vai fazer lá na seção de assets, colocar todos os caminhos que a gente quer acessar no nosso app. Eu vou estar finalizando essa primeira parte dos componentes de interface por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e eu vou estar fazendo a segunda parte, onde a gente vai estar vendo mais interfaces, né, mais widgets de interfaces que são essenciais para o nosso desenvolvimento. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.